Vamos continuar a nossa revisão, agora abordando questões acerca do câmbio. Veja a questão que está na tela. A contratação do câmbio de exportação. Letra A. Deve ser feita obrigatoriamente após o embarque da mercadoria para o exterior. B. Fixa o valor da taxa de câmbio para esse contrato. C. Pode ser feita antes do embarque da mercadoria para o exterior, mas somente de forma parcial. D. Deve ser feita obrigatoriamente antes do embarque da mercadoria para o exterior, de forma a possibilitar ao exportador obter financiamento com base no contrato. Letra E. Equivale a uma compra e venda mercantil efetuada entre o banco e a empresa exportadora. Qual opção você considera correta? Qual alternativa você assinala? Vamos aproveitar e, mais uma vez, praticar aquela técnica de responder questões. Vamos começar descartando a bobagem. Portanto, vamos descartar a letra E. Porque a letra E diz o seguinte, que fecha contratação do câmbio de exportação equivale a uma compra e venda mercantil efetuada entre o banco e a empresa exportadora. Ora, o que significa isso? Isso quer dizer o seguinte, se ele fosse verdade, significa que o exportador de cobre ia vender cobre para o banco, o exportador de ferro ia vender ferro para o banco, o exportador de arroba de boi ou de cortes de frango ia vender carne para o banco. Óbvio que isso é uma maluquice. Então, se a gente entende o que está escrito, a gente vê que é uma bobagem. Então, descartemos a letra E. E agora vamos seguir uma outra dica que funciona muitas vezes, na quase totalidade das situações. Nós já comentamos isso, mas essa dica é importante. Vários professores de diversos cursinhos e cursos online já colocaram essa dica e a gente reforça. Quando numa resposta tem uma expressão restritiva, peremptória, do tipo sempre, nunca, obrigatoriamente, tão somente, exclusivamente, somente, apenas, quando tem um tipo de expressão dessas, normalmente está errado. E aí a gente vê que nós temos três alternativas que falam em obrigatoriamente apenas. A primeira fala obrigatoriamente, está errada. A terceira fala em somente, que está errado. E a letra D fala em obrigatoriamente, está errado. Então, mesmo sem ter certeza, por essa técnica de eliminação dos erros, a gente chega na resposta que está correta, a letra B. E realmente a alternativa correta é a letra B, porque a contratação de câmbio de exportação fixa o valor do câmbio para aquele contrato. Essa é que é a característica da contratação do câmbio de exportação. No momento da contratação do câmbio, o valor da cotação do dólar em reais fica definido no momento daquela contratação. Pode ser um ACC ou um ACE. Portanto, pode ser antes do embarque ou depois do embarque, dependendo da modalidade da contratação do câmbio. Por isso, está errado dizer que é obrigatoriamente após, porque obrigatoriamente após significaria que não poderia fazer um ACC, só um ACE. Então a letra A está errada. A letra C está errada por causa do somente de forma parcial. O ACC pode ser a antecipação total ou parcial, que é exatamente a contratação de câmbio antes do embarque. Isso é um ACC e ele pode ser total. Então dizer que é só parcial está errado. A letra D está errada porque está errado dizer que é obrigatoriamente antes. Pode ser antes ou pode ser depois. Se for feita antes, possibilita realmente ao exportador obter um financiamento com base no contrato. Mas isso não é obrigatório, é uma possibilidade. Então, tanto pelo conteúdo como pela técnica de responder às questões, chegamos à mesma conclusão, resposta correta, a letra B. Vamos então para a outra questão, que é uma questão de estilo CESP, certo e errado. Julgue os seguintes itens. Primeiro item. O Sistema de Informações do Banco Central, SIS-Bacen, é um sistema eletrônico de coleta
armazenagem e troca de informações, que liga o Banco Central do Brasil, Bacen, aos agentes do Sistema Financeiro Nacional, SFN, onde são registradas todas as operações de câmbio realizadas no país. Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. Toda operação de câmbio é realizada por intermédio de uma instituição autorizada ou instituição financeira, que é a maioria, ou em alguns outros casos, como por exemplo os correspondentes bancários de câmbio, a empresa de Correios e Telégrafos, que não é uma instituição financeira, mas é autorizada a operar no mercado de câmbio por meio dos vales postais internacionais. E todas essas operações de câmbio são registradas pela instituição autorizada no SISBacen. Quando você vai a uma casa de câmbio e troca reais por dólares ou dólares por reais, porque você vai viajar ou porque você voltou de viagem e sobraram dólares, aquela operação também será registrada no SISBacen. Se for acima de 5 mil dólares, tem que ser registrada imediatamente. Se for abaixo desse valor, pode ser agrupada e registrada pelo conjunto, mas vai constar no SISBacen. Então o Banco Central tem, por meio do SISBacen, a informação atualizada, na maioria das vezes quase online, de todas as operações de câmbio celebradas entre os agentes econômicos e as instituições autorizadas. Vamos então ao próximo item. Política cambial é o conjunto de leis, regulamentos e ações do setor privado que influem no comportamento do mercado de câmbio e na taxa de câmbio. Esse item está correto ou errado? Esse item está errado, porque política cambial não é conjunto de ações e regulamentos do setor privado, é do Estado, do governo, por isso que é política. O Estado, por intermédio do Banco Central, quem define é o Conselho Monetário Nacional e quem divulga e fiscaliza a execução dessas deliberações e dessas ações é o Banco Central. Então, o Conselho Monetário Nacional e o seu braço executivo, o Banco Central, é que executam a política cambial. Então, é um conjunto de leis, regulamentos e ações do Estado, do setor público e não do setor privado. Por isso que a alternativa está errada. Veja o próximo item. As pessoas físicas podem comprar e vender moeda estrangeira ou realizar transferências internacionais em reais de qualquer natureza, sem limitação de valor, desde que observada a legalidade da transação. Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. O senso comum muitas vezes estranha, muita gente que não estudou profundamente acaba se enganando, porque vai assim, não é possível, sem limite de valor? Sim, é sem limite de valor, desde que observar a legalidade da transação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem que respeitar a norma do ponto de vista da formalidade. Se for acima de 10 mil reais convertido em moeda estrangeira, das duas uma, ou faz por transferência internacional ou comunica à Receita Federal previamente. Vou sair com 15 mil dólares em espécie, ou vou entrar com 15 mil dólares em espécie. Se não fizer isso, se for pego no aeroporto, é preso, porque isso é crime de ingresso ilegal de divisas ou evasão de divisas. Então, a primeira restrição é essa, tem que ser de acordo com a forma prevista no regulamento. E segundo, tem que ter sustentação econômica. Claro que eu ou você, se fizermos uma transferência eletrônica, que é uma forma legal, de $1 milhão, vai ficar complicado de explicar onde arrumamos esse dinheiro todo, porque nós não ganhamos, não temos renda que justifique uma transação dessa magnitude. Mas, se é um milionário, isso para ele pode ser um troco. Se ele tem renda, patrimônio que justifica uma transferência, e o objetivo é, por exemplo, mandar para o seu sobrinho, é uma doação. Ou mandar para uma instituição de caridade, é uma doação. Não há problema nenhum, é uma pessoa física fazendo uma transação sem limite de valor. Então, desde que respeite
a norma, do ponto de vista da formalização, da maneira pela qual a transação será efetuada, e que tenha justificativa econômica, que a pessoa tenha renda e patrimônio que justifiquem o volume, o valor daquela transação, as pessoas físicas podem transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira sem limitação de valor. Então o item está correto. Vamos ao próximo item. No Brasil, a cotação do ouro é feita em relação à onça Troy, medida inglesa, e não sofre influência direta da conjuntura interna e da cotação do dólar. Esse item está correto ou errado? Esse item está errado. Mesmo para aquelas pessoas que não sabem como o ouro é cotado no Brasil, a gente poderia responder corretamente, dizendo que está errado, por causa da segunda parte da questão, que é ilógico. É ilógico que a cotação do ouro não sofre influência da conjuntura interna e da cotação do dólar. Óbvio que sofre. Qualquer ativo sofre influência da conjuntura. Se você tem, por exemplo, uma conjuntura de muita oscilação, de muita volatilidade, onde por exemplo, pegar a conjuntura do primeiro semestre do ano de 2011, onde a bolsa estava caindo, a taxa Selic andou subindo, o dólar estava caindo, e isso tudo influenciava que a cotação do ouro, o ouro subiu. Quando o dólar, a partir de setembro de 2011, virou a mão e o dólar começou a subir, o ouro caiu. Então, claro que a cotação do ouro sofre influência direta da conjuntura interna e da cotação do dólar. Só isso, só a segunda parte da frase, já permitiria que a gente respondesse que a alternativa está errada. Mas a alternativa está toda errada, porque o ouro no Brasil ele é cotado em gramas, não é cotado em onça Troy. Onça Troy é uma medida inglesa de peso, que só é utilizada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nos países que utilizam o sistema métrico decimal, a cotação é em gramas. O Brasil utiliza o sistema métrico decimal, a cotação do ouro é em gramas. O padrão é a barra de 1000 gramas ou a barra fracionária de 250 gramas, com o grau de pureza chamado 4 noves, 99,99% de ouro. Relembrando, não pode ser 100% porque o ouro é mole. Então, para que haja a rigidez necessária para forjar a barra, tem que ter pelo menos 0,01% de outro metal rígido, como principalmente, normalmente, o cobre. O curioso é que esse item caiu numa prova aplicada pela CESP, num concurso do Banco do Brasil, e que eu tenha conhecimento, que eu tenha acompanhado dos últimos 14, 15 anos, foi a única vez que eles perguntaram alguma coisa acerca do mercado de ouro. Vamos então para a próxima questão. É uma instituição financeira que está impedida de atuar no mercado de câmbio do Brasil? Letra A, banco comercial. Letra B, agência de turismo. Letra C, sociedade de capitalização. Letra D, banco de investimentos. Ou letra E, banco múltiplo? Qual dessas opções responde corretamente ao enunciado da questão? Qual alternativa você assinala? Resposta correta, letra C. As sociedades de capitalização são instituições do ramo de seguros, previdência privada e capitalização, portanto, são instituições que, no que couber, são equiparadas a instituições financeiras. Vamos relembrar que isso está num parágrafo lá da Lei 4595/64. Além dos bancos, parará, piriri, pororó, enquadram-se nos dispositivos dessa lei no que couber, bolsa de valores, seguradoras, sociedade de capitalização. Só que sociedade de capitalização não pode atuar no mercado de câmbio. Vamos ver as outras alternativas. Banco comercial atua no mercado de câmbio. Banco de investimento atua no mercado de câmbio. Banco múltiplo, ele tem ou a carteira comercial ou a carteira de investimento, e ele atua no mercado de câmbio. E a agência de turismo não é instituição financeira. E a agência de turismo era autorizada a operar no mercado de câmbio. E se ela solicitou a constituição de uma instituição financeira, continua podendo atuar no mercado de câmbio enquanto
a autorização não for concedida ou julgada. Portanto, a única que é impedida mesmo é a sociedade de capitalização.